Señor mi Dios y mi Padre, en el nombre de Jesús, glorifica tu Hijo, al Señor Jesús, en la vida de todas las personas que acá están. Oh mi Padre, sea glorificado através de cada família aqui representada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós outros, por favor, toma assento, por favor. Nós outros vamos participar da Santa Cena. E a Santa Cena é a cerimônia mais sagrada das cerimônias que há em el cristianismo, porque é uma cerimônia em que as pessoas decidem fazer um pacto com Deus, um casamento com Deus. Quando as pessoas decidem aceitar e assumir seu pacto, seu casamento, sua aliança com o Deus Altíssimo. Que isto é a necessidade das pessoas. A necessidade maior das pessoas é em ser de sua alma salva. Amém. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter o mundo a seus pés. Pero se dentro de você sua alma vai mal, então de nada adianta seu sucesso, suas conquistas. Amém. Você tem dentro de si a alma, uma alma. Quando uma pessoa morre, seu corpo pode estar perfeito, perfeito. E você pode tocar em seu corpo, ferir em seu corpo, e ela vai sentir algo? Não. Por quê? Porque a alma de ela já não está mais em seu corpo. Compreende? Então, o que passa é, enquanto você não salvar sua alma, não reparar sua alma, então seu corpo vai sofrer. Seu corpo vai sofrer. E as pessoas, obviamente, tentam diminuir o sofrimento de sua alma com as coisas que o mundo oferece. Sim ou não? As pessoas, por exemplo, elas casam e descasam. E casam outra vez. E descasam outra vez. Não é assim? Por quê? Porque elas pensam em casar e casar e casar. Porque estão procurando algo ou alguém que pueda satisfazer sua alma. Pero nenhuma pessoa pode satisfazer a alma de outra. Só há uma pessoa que pode satisfazer nossa alma,
es el Señor Jesucristo. Amém? Es el Espírito de Deus. El Espírito Santo. Quando você estiver com sua vida entregada para o Espírito de Deus, quando você estiver delante de Deus, tiver uma experiência com Ele, nunca mais sua alma será vazia. Muitos que estou falando aqui agora, neste momento, muitos de vocês têm uma alma vazia, como se fosse buraco dentro de vocês, vazio. E não há dinheiro, não há sucesso, não há família, não há casamento perfeito, não há nada que pueda llenar este buraco. Buraco? Compreende buraco? Juego? Eles entendem buraco. Você compreende, sim ou não? Sabe por que vocês têm, muitos de vocês entendem? Porque você tem um dentro de si. É verdade, sim ou não? Pois é. Você vai ao teatro, vai tentar divertir sua alma, pero o juego está. Sim ou não? O buraco está clamando algo, buscando algo, e nada satisfaz você. Muitas pessoas enchem lá o corpo de bebida, de álcool, sim ou não? Tentando alegrar sua alma. Não há. Solo o Espírito de Deus pode llenar sua alma. Só o Espírito de Deus. E isto você não vai lograr em la esquina, você não vai lograr em las religiões, você não vai lograr em nada, solamente quando você hace um pacto com o Senhor Jesus. Amém? Uma entrega de corpo, alma, espírito, de todo o coração, com sinceridade. Com sinceridade. Não hacer uma coisa porque eu estou falando. Não, hacê-lo porque você realmente quer. Não, é isto que eu quero. Eu estou cansado. E eu quero. Vou lhes explicar melhor com uma palavra que Jesus ensinou. Se você quer acompanhar comigo, abra sua Bíblia. Em Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Você vai entender o que Deus se agrada. Amém? Você vai compreender como Deus escuta as orações e como Deus não escuta as orações. Há orações que Deus escuta, aí há outras que Deus não escuta. Então, capítulo 18, São Lucas 18, e verso 10, que disse assim: dois homens subiram ao templo a orar. Era fariseu e o outro publicano. Que é um fariseu? Fariseu era por exemplo, hoje é um creyente, é um religioso, uma pessoa que está sempre em la igreja, em la religião.
practicante de uma religião. Pode ser evangélico, católico, espírita, judío, muçulmano, enfim. És um religioso. Fariseu é símbolo de religioso. E ele publicano. Quem era ele publicano no tempo de Jesus? Publicano era uma persona que cobrava impostos para Roma. É decir, um homem não bem visto delante das pessoas, porque também roubava. Os publicanos agarravam parte do dinheiro e quedavam-se com eles. É decir, um homem religioso e outro pecador, borracho, que tem mulheres, você sabe o que digo. Dois tipos de pessoas, fariseu e outro publicano, religioso e outro pecador. Muito pecador. O fariseu, religioso, posto em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Deus, te dou graças, porque não sou como os outros homens, ladrones, injustos, adúlteros, nem aun como este publicano, pecador. Ajuno 2 vezes a semana, dou diezmos de todo o que gano. Mas ele, publicano, estando lejos, não queria nem aun alçar os olhos ao céu, sino que se golpeava em pecho, dizendo: Deus, se propício a mim, pecador. Se propício a mim, pecador. 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas. 2 tipos de orações. 2 tipos. Religioso, que achava-se justo delante de Deus, porque orava, fazia ayuno, dava o diezmo, etc. O outro era borracho, mulherengo. Como? Mulherengo. Você entende? Você compreende? Então, vamos... Não me sacrifica. Você sabe que és pecador. Uma pessoa que nada tem com as religiões. E hace todo o que quer. Então, Jesus disse: os digo que este descendió a sua casa justificado antes que o outro. Antes que o outro. Porque qualquer que se enaltece será humilhado. E ele que se humilha será enaltecido. O pecador era pecador, pero sincero. Sincero, puro. E é assim que nós outros hemos visto os ladrones, as pessoas que han vivido em las calles, que han destruído suas vidas com este mundo. Muitas dessas pessoas estão perdidas por aí. Como, por exemplo,
quantas prostitutas estão, perdona-me falar assim, pero muitas prostitutas estão em sua cama com um homem, e o homem está obrando, e ela está pensando, oh meu Deus, eu não quero esta vida. Por favor, dê-me uma saída, eu não quero esta vida. És uma mulher sincera. Mesmo em seu pecado, ela vai um dia lograr a salvação. Amém. Compreendeu o que estou falando? Assim Deus ha visto a humanidade. Os que são sinceros, mesmo que sejam pecadores, por mais pecadores que sejam, estes lograrão salvação quando hablarem com Deus. Oh Deus, tenha piedade de minha alma. Amém. Então, quando uma pessoa está neste estado pecadora, pero reconhece sua necessidade, reconhece sua miséria e se humilha diante de Deus, então Deus vem hasta ela e então há salvação. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Sua vida só vai se cambiar quando você obrar sua oração sincera delante de Deus. E se você é uma pessoa que pertence à igreja, eu he venido à igreja, eu não hago malo a nadie, eu sou uma pessoa caridosa e etc. Nada disso vai adiantar, porque Deus não aceita uma pessoa que pensa ser justa delante de Deus. Porque hace uma pessoa justa são as pessoas sinceras que se humilham delante de Deus, que manifestam uma fé pura, límpia, uma fé verdadeira. Você não necessita do Bispo Macedo para chegar até Deus. Você não necessita de minha oração para lograr a resposta, a contestação de Deus. Você necessita mais de você mesmo. Amém. Quando você habla com Deus com sinceridade, Ele escute a sua oração. Pense nisso. Você não necessita de religião, você não necessita de pastor, você não necessita de padre, você não necessita de nada. Você só necessita de si mesmo e, sobretudo, de Deus. E eu estou aqui para ensinar você o caminho da salvação, pero é você que tem que caminhar, seguir os passos para chegar hasta a presença de Deus. Então, em la Santa Cena, nós temos uma oportunidade de ouro para fazer um pacto com Deus, para cambiar de vida. Eu não quero que você salga da igreja dizendo, oh, que reunião maravilhosa, o bispo é muito bueno, é maravilhoso. Não, eu quero que você salga deste lugar, deste sítio, com uma nova vida. Eu quero que você tenha uma transformação. Eu quero que você salga aqui com o Espírito Santo. Pero eu não necessito de sua parte, você fazer sua parte. Amém? Então, você já deve ter os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho. Por favor, ponga-se de pé. Se você tem o pão, o pão representa
el cuerpo de nuestro Señor Jesús. El pan no es el cuerpo de Jesús, mas una representación, un símbolo del cuerpo de Jesús. Amém? Jesus disse: tomad e comed esto, porque es mi cuerpo, que por vosotros, em favor de vosotros, es partido, es quebrado, em favor de vosotros. Jesus vino a este mundo em carne para morir por nosotros. Entonces, Ele ha dado su cuerpo por nuestro cuerpo. Amém? É isto que simboliza quando você toma o pão e come dele. Vamos a orar. Senhor, meu Deus, nós recebimos este pão que representa tu corpo, para que, ao comermos dele, vengamos lembrar que um dia o Senhor nos deu su cuerpo, su vida, em favor de nossa vida. Então, Padre mío, em tu nome, nós bendecimos este pão. Em tu nome, seja ungido este pão, para que, ao comermos de ele, vengamos receber a saúde de tu cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Coma del pão en el nombre del Señor Jesús. Después tomou também a copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto em mi sangre. Preste atenção, por favor, antes de você tomar desta copa. O pacto com Deus é hecho através de sangre, de la sangre. Assim como o diabo hace pacto com as pessoas, ou pessoas hacen pacto com o diabo e usam sacrifícios de animais, não é verdade? E muitas vezes de niños. Muitos niños han sido sacrificados a causa de um pacto com Satanás. Às vezes, as crianças desaparecem e nadie pode descobri-las, porque foram usados como sacrifícios em favor de outras pessoas com Satanás. Ora, quando Jesus toma uma copa, habla em pacto, quando ele disse assim: esta copa é o novo pacto em mi sangre. Deus hizo muitos pactos com o homem en el passado, pero com Jesus
há novo pacto, porque o pacto com Jesus envolve ou envolveu o sangue de seu Hijo Jesus. Amém? Sangue que é dizer vida. En el sangue há vida. Jesus tomou o vinho representando su sangue e haciendo novo pacto com as pessoas que decidem, que querem, que escorrem seguir-lhe. Nadie é obrigado, pero quando a pessoa compreende, entende que Deus quer fazer pacto com ela, que Deus quer fazer casamento com ela, que Deus quer ser parceiro, aliado de ela, e ela aceita este casamento com ele, então esta pessoa tem que oferecer sua vida, o sangue, sua vida, para ter a vida de Deus. É vida por la vida. Amém? Eu dou minha vida e você me dá sua vida. É todo por todo. Como o casamento. Casamento é assim, não é verdade? Pero nós entendemos assim. Eu di minha vida para minha esposa deu sua vida para mim. Su corpo pertence a mim, meu corpo pertence a ela. Então, tornamos-nos só corpo. Só corpo. E quando você dá sua vida para Jesus, você se torna só corpo com Ele. Você sabia disso? Aqueles que se unem ao Senhor através deste pacto, tornam-se uma só pessoa com Ele. Uma pessoa bendita. É incrível. É maravilhoso. Quando sua alma hace pacto com Deus, então você está listo para enfrentar o mundo, o inferno, todos, e vencer, porque você tem pacto com Deus. Não é aceitar uma religião, aceitar, abraçar uma ideia. Não, pero dar sua vida para alguém que você não vê, que você não toca, que você não sente, pero ele pode penetrar em seu corpo e viver dentro de seu corpo e fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Assim aconteceu comigo. Se eu estou falando de Jesus para vocês, é porque eu posso falar de isto, que dia eu di minha vida para Ele e empecé uma nova vida. Uma nova vida. Eu he enfrentado inferno, demônios, o mundo, políticos. Eu he enfrentado muitos inimigos. E você sabe que eu tenho muitos inimigos, verdade? Sim ou não? Pero eu estou aqui. E de pé. Amém? Por quê? Que força há dentro de mim capaz de vencer os problemas do mundo? O Espírito de Deus. E se você dá sua vida para Ele, se você aceita com sinceridade, ó Deus, eu não conosco você, eu não sei, eu não posso lhe ver, eu não lhe posso tocar, pero eu estou seguro de tua existência, porque Deus está aqui. Deus está aqui.
Usted não pode, eu não lhe puedo ver, eu não lhe puedo sentir, eu não sinto nada. Eu não sinto em meu coração a presença de Deus. Não, eu não puedo falar isto. Pero eu estou seguro, absolutamente seguro, que Ele está aqui. E que Ele está dentro de mim. E quer viver dentro de você também. Ele quer calçar seus sapatos. Ele quer vestir sua roupa. Ele quer viver com você 24 horas por dia. Pelo resto de sua vida e por toda a eternidade. Isto é religião? Filosofia? Não. Isto é uma realidade. Realidade. Então, quando uma pessoa hace uma entrega total, ela não vai pensar em suicídio, ela não vai ser depressiva, não vai tomar pastilhas para dormir, para quedar-se calma. Não, ela tem alegria, não há buraco, não há hueco dentro de seu corpo, nada. Ela está feliz 24 horas por dia. Dentro de ela, há felicidade, há alegria. Pero, em seu exterior, há guerra, todo o tempo. Pero dentro de si, há paz. E eu quero fazer um desafio a você esta manhã. Se você é aquela pessoa que disse, eu não he entregado minha vida para Jesus, porque eu não o vejo, eu não posso sentir, eu não... É muito difícil para entregar-me para alguém que eu não posso agarrar, tocar. Isto é fé. Você não compreende. É o Espírito de Deus. Deus não é pau, pedra, metal, carne. Deus é Espírito. E como Espírito, Ele pode penetrar dentro de você e fazer morada em seu corpo. E é o que Ele quer fazer. Se você entregar sinceramente sua vida a Ele, agora, fazendo um pacto com Ele, neste momento, nunca mais sua vida vai ser a mesma, a partir de agora. Nunca mais. Jamais. Porque Ele vai vir sobre você imediatamente. É como você dá sua vida para Ele, no mesmo momento, Ele dá sua vida para você. É assim. É um casamento. É um casamento. Amém? Então, pense, por favor, cerre seus olhos e pense. Você não vai participar deste cálice, desta copa, de maneira inadvertida. Você sabe qual é a proposta de Jesus. Esta copa é o novo pacto. É um pacto entre você e Deus. Não é um pacto entre sua família, seu futuro, não. É um pacto entre você. É individual. Você quer fazer este pacto. Então, hace uma oração aí em sua silla. Habla com Deus. Haga sua oração como um publicano.
como uma pessoa pecadora, que reconoce seu pecado, pero se humilha delante de Deus, dizendo-me: Deus, se tu estás aqui, se é verdade que o bispo falou, então eu quero vir em minha vida, eu te quero em meu ser, em minha vida, eu me entrego a ti de todo meu coração, minha alma, meu espírito. Eu não quero ser lo mesmo, eu quero cambiar hoje, aqui e agora. Eu não he venido aqui, meu Deus, para participar de uma cerimônia. Eu he venido aqui para participar de uma vida nova. A partir de agora, habla com ele aí onde você está, por favor. Antes de beber, declare-se, por favor. Habla com ele, diga-lhe que você quer estar cerca dele, junto dele. Habla com ele, em nome de Jesus. Cerca quero estar, junto a ti, Senhor, pues placer maior não há que rendir-me a adorar-te. Todo lo que há em mim Te quero ofrendar, te quero ofrendar, pero aún es pouco, pero aún es pouco comparado a lo que ganhei. comparado a lo que ganhei. Não sou apenas siervo, Não sou apenas servo, tu amigo me tornei. tu amigo me tornei. Eres todo, Senhor. Eres todo, Senhor. Eres lo que eu mais necessito. Eres lo que yo más necesito. Eres todo, Senhor. Eres todo, Senhor. Eu sei que estás aqui. Yo sé que estás aquí. Déjame orar por você, Senhor, meu Deus e meu Padre. Me alegro muito quedar-me aqui delante de tu pueblo, pero me quedo aún mais feliz quando tu pueblo decide fazer um pacto contigo, como eu dia isso em minha vida. Ó, vem, Senhor. Quando esta pessoa beber deste pacto, desta copa, penetra-lhe, Senhor, em las profundezas de sua alma, e haga lo que nadie puede hacerlo sino el Senhor. En el nombre de tu Hijo, e para a glória, a alabança
del Senhor Jesucristo. E todos que querem este pacto, beba de la copa, em nome de Jesucristo. Não diga nada, não necessita quebrar a copa, por favor, não necessita. Não necessita. O que você necessita agora é entrar em el Santo de los Santos para agradecer lo que Jesus hizo por usted. É usted entrar delante del Altíssimo com adoração. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. 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 Ao Senhor Poderoso Deus. Santo, 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 és o Senhor poderoso, és o Senhor poderoso, dignos de louvor, digno de louvor, digno de louvor. eres santo, Eres santo, 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 és o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Donde você estiver, você que me escute em casa, você que me escute em um sanatório, em uma clínica, no presídio, donde tu estiver, o Espírito de Deus escute a sua oração, seu clamor, sua petição. O Espírito de Deus hace uma búsqueda de aqueles que le buscam em espírito e verdade. Ah, minha amiga, meu amigo, receba agora. Você que ha sido como um publicano, um pecador, pero reconhece Jesus como seu Salvador, então receba o perdão, receba a paz, a alegria de sua presença maravilhosa. Habla com Ele e somente com Ele. Habla com Ele aí em Sicília. Habla, adore-o,
glorifique, dê a Ele seu honor, sua gratitude, aleluia. Habla com Ele, com suas próprias palavras, en el nombre de Jesus. Isso. Hace de su lugar como um altar para adorar-lhe, solo adorar-lhe, adorar-lhe em espírito e em verdade. Solo Ele é digno de honor, digno de louvor. Aleluia, aleluia. Meu Padre, Tu não me has traído aqui para dar a este pueblo solamente palavras de esperança e fé. Não, meu Padre, eu não creio nisto. Eu creio que Tu me has traído aqui para les dar Tu Espírito, passar Espírito, transferir o Espírito que Tu me has dado. Então, oiga, meu Padre, minha oração, meu clamor, e venga a hora llenar este pueblo de Tu presença e fazer a transformação que Tu hizo em minha vida, meu Deus. Ah, poderoso Deus de Abraão, Isaac e Israel, abraça Tu pueblo agora, venga receber louvor e glória de Tu pueblo, la ofrenda espontânea. Receba agora, meu Padre, em nome de Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, dê a Deus su louvor, su glória, alabança. Agradeça a Ele lo que Ele ha hecho em sua vida e lo que você ha recebido neste momento. Então, dê a Ele sua gratitude, manifiesta sua fé, seu amor verdadeiro para com Ele. Isso, habla com Ele, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Ah, Senhor poderoso Deus, Senhor poderoso Deus, aleluia. Santo, Santo, esse é o Senhor poderoso. Digno de louvor, eres santo, santo, és o Senhor poderoso, digno de louvor. Digno de louvor, aleluia.
você, minha amiga, meu amigo, ha dicho dentro de si, o bispo, eu estou sofrendo muito neste instante, eu necessito de ajuda, há desespero dentro de minha alma, há conflitos dentro de meu ser, e eu he escuchado que a palavra de Deus restaura a alma, convierte a alma. Eu quero isto, uma restauração de minha alma. Se você necessita de isto, acerca do altar, neste momento. Se você está desesperada, se não há desespero, quede-se em sua silha, pero se há desespero dentro de sua alma, vamos deixar espaço aqui, junto do altar, para as pessoas que necessitam de restauração de sua alma. Com seus olhos cerrados. La ley del Señor es perfecta y restaura el alma. É testemunho do Senhor. El testimonio del Señor És fiel. que hace sabio al sencillo. Son más deseables que el oro depurado, son más dulces que la miel que destila del panal. Son más deseables Que el ouro. que el oro depurado, son más dulces que la miel que destila del panal. Mi Senhor e mi Padre. E aqui as pessoas cujas almas estão aflitas, desesperadas, cansadas, vazias. Mi Deus, conselhos humanos, filosofias e palavras deste mundo jamais puedan restaurar estas almas. Pero escrito está que tu palavra restaura el alma. Eu he predicado tu palavra, eu he ensinado tu palavra. Agora te pido, manifiesta esta palavra aqui, agora, meu Deus, e hace cambio de la vida deste pueblo, porque nadie pode volver para su hogar com a mesma vida depois que vino aqui neste sítio. Eu não aceito isso. Se tu estás aqui conosco, se tu és verdadeiro como hemos creído, meu Deus, então venga e manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder
para a tua alabança e glória. Venga, Espírito Santo. Venga restaurar esta alma. Venga livrar esta alma. Não diga nada agora, por favor. Mantenha seus olhos cerrados, seus pensamentos em la promessa de Deus. La promessa é que sua palavra, a palavra del Altíssimo, restaura el alma. E a palavra do Altíssimo está em sua mente, em seu intelecto. Então, tem que acontecer agora uma restauração. Não importa o que você ha hecho, não importa seus erros, pero é importante sua humildade, sua transparência, sua sinceridade, sua honestidade, sua fé. Em la palavra que disse que a palavra de Deus restaura sua alma. Receba agora, minha amiga, meu amigo, a restauração ahorita. Receba paz. Receba paz neste momento. En el nombre del Senhor Jesus. Receba agora. Seja liberado de seu passado triste. Seja livre de amarrações del passado, de las trampas deste mundo. Seja livre ahorita. Seja livre. En el nombre de Jesus Cristo, seja livre. Seja livre. En el nombre de Jesus. Ahorita. Pone delante de Deus lo que há dentro de su pecho. Habla com Ele. Rasga sua alma. Diga para Ele o que você espera dele. Habla com Ele. Se você não sabe como falar, então, em seu pensamento, diga-me, Deus, eu não sei nem falar contigo. Eu estou tão desesperado, tão aflito, que não sei o que falar. Pero eu necessito de tu compaixão. Eu necessito de misericórdia. Se propício a mim. Habla com Ele. Sim. Sim. Isso. Graças a Deus. Mira-me, por favor. Mira. Deus é Espírito. Deus é Espírito, você não pode tocar. Espírito é como aire. Você pode respirar, mas você não pode ver. Não é verdade? Deus é assim, você não pode ver. Mas você pode lhe alcançar através de sua crença, de sua fé.
Sua fé em quê? Em sua promessa. Talvez você tenha necessidade de se revoltar-se agora e dizer, ó Deus, eu não he visto nada em minha vida. Tu palavra ha dicho que tu palavra restaura a alma. E eu quero ver isto aqui agora. Eu necessito agora. Tem que ser agora. Porque eu não sei o que fazer mais. Eu he pensado em quitar a minha vida. Eu estou tão desesperado que não sei o que fazer mais. E Deus tem que ouvir sua oração. Por quê? Porque Ele ha prometido. Não é porque você merece, não. Porque Ele ha prometido. Esta é a fé que logra êxito delante de Deus. A fé que alcança a graça de Deus é a fé agressiva. Você cobra de Deus o que Ele ha prometido. Você tem que fazê-lo. Porque eu não aceito que você salga da igreja com a mesma vida que você entrou. Tem que acontecer algo em sua vida aqui agora. Tem que acontecer. Pero você tem que obrar, você tem que trabalhar, você tem que pedir, você tem que exprimir sua fé. Você tem que cobrar de Deus, ó Deus, ou és ou não és. Está escrito está que tu palavra restaura a alma. Eu estou com minha alma totalmente destruída. Eu quero resgatar minha alma. Minha alma está em pedacitos. Pedacitos. Minha alma está quebrada, destruída. Eu não sei o que fazer mais. Eu não tenho direção, eu não sei para onde ir, para norte ou sul. Eu não sei mais. Eu estou perdido. Habla com Ele, cobra de Ele. Amém? Cobra de Ele. E se você pensa que isto é pecado, deixa que eu pago o seu pecado. As culpas é minha. Eu assumo o seu pecado. Pero pode fazê-lo por minha causa. Amém? E se não cambiar a sua vida, eu não prego mais, não predico mais a palavra dele. Haga agora, pelo você tem que fazer a cobrança dele. Hágalo agora. Não, você quer mirando-me, esperando que eu haga milagre, que eu haga uma mágica para você cambiar de vida. Não, você tem que fazer sua parte. Amém? Você tem que aprender como agir, como obrar quando você estiver solo, e então você poder falar com Deus solo, e Deus vai lhe ouvir quando você estiver falando de todo o coração com sinceridade. Amém? Habla com Ele agora, por favor, anda depois, por favor. Reclama com Ele, cobra dele. Tu disseste-me, Deus, que tu palavra restaura a alma. Então, eu quero que minha alma seja resgatada, salvada. Habla com Ele.
Habla com Deus de todo o seu coração. Senhor, inclina-te para ouvir mi clamor. Senhor, inclina-te para ouvir mi clamor. Necessitado sou, venha socorrer-me. Guarda minha alma, guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Pois sou Salva tu servo. Tu eres mi Deus. Ensina-me, Senhor, tu caminho. Tu caminho. Haz-me andar, Jesus, em tu verdade. Te alabarei, mi Deus, mientras yo viva. Une mi coração a tu coração. Pero cante mais fuerte. Senhor, inclina-te a ouvir, para ouvir mi clamor. Necessitado sou. Venha socorrer-me. Guarda minha alma, guarda minha, pois sou fiel a ti. Salva. Tu eres mi Deus. Ensina-me, Senhor. Ensina-me tu caminho. Haz-me andar, Jesus. Te alabo. Une mi coração. Une mi coração. Une mi coração. Não diga nada, por favor. Espírito Santo, tu e solamente tu conoces lo que passa dentro de cada coração, cada alma, e mais nadie, solo tu conoces. Padre mío, eu te pido, venha ao encontro de cada pessoa por el amor de tu Hijo Jesús, por su justicia, por su compaixão, misericórdia, por tu palavra, que há prometido tais milhares e milhares de palavras, de promessas, dentre as quais temos esta, que tu palavra restaura a alma. Mi Padre, pensa comigo, se esta gente sai de aqui hoje
com os mesmos pensamentos, a mesma vida, com as mesmas preocupações, aflições e angústias. O que esta gente vai pensar lá fora? Quando seus amigos conversarem com ela, vão saber que elas estiveram aqui em la igreja, que buscaram a tua face, que buscaram o cumprimento de tu palavra, e nada lhes ocorreu. Que dirão as pessoas lá fora? Que tu estás viejo, que não mais obras como no passado, que tu não estás listo para atender os afligidos. Oh, meu Deus, lo que as gentes vão a dizer acerca de ti. Pensa também comigo, meu Padre, meu caso. Eu he venido aqui e ensinado tu palavra. Eu he dado o que tu me has dado, meu Senhor. Não, eu não aceito que nada venga a acontecer com esta gente. Tem que ser a hora. Tem que ser a hora. Porque eu não estou falando com Deus de pau, de pedra, de metal. Eu não estou falando com deuses deste mundo. Não. Eu estou falando com o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Tudo que tu prometiste a eles, tu cumpliste. E por que não vas a cumprir com nós outros? Porque eles não eram melhores do que nós outros. Tu sabes disso. Ah, Padre meu, não é possível que tus servos prediquem tu palavra e não haja resultado. Porque isto é o que acontece em las religiões. Não, meu Padre, nós outros não aceitamos isto. Tu palavra tem que acontecer. Tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Mesmo que minha língua não seja bem compreensível, pero tu Espírito habla melhor e habla dentro de cada uno. Então, tem que cumprir. Oh, poderoso Deus e meu Padre, eu não quero sensibilizar a ti. Eu estou cobrando tus promessas. E eu não estou cobrando para mim, meu Padre. Eu tenho necessidades também. Pero eu estou pedindo, clamando, suplicando por este pueblo. Então, venga a hora. Passei no meio de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, não toque música. En el nombre de Jesús. Eu não quero emoção. Eu não quero emoção. Eu estou cobrando a promessa tua, meu Padre. Eu não tenho que ser movido a emoção, com sentimento. Não.
Eu não tenho que chorar, lamentar, sentir. Não, meu Padre, é tu palavra que nós outros vemos a este momento, nós outros vemos cobrar. Tu palavra, tu promessa, venga a hora, venga obrar, porque isto é obra tuya, meu Padre. Tem que acontecer alguma coisa. Então, cobra de Deus, minha amiga, meu amigo. Manifiesta sua fé agora. Se Deus está aqui, tem que acontecer um milagre em sua vida. E um milagre dos milagres. Milagre de los milagros. Habla com Ele. Isso, habla com Ele. Se você tem a Bíblia em mãos, abra sua Bíblia e mostre para Ele. Abra sua Bíblia, ponga sua mão sobre a Bíblia. Oh Deus, eu estou aqui, eu sei que não mereço nada, pero tu prometiste, então eu quero o que tu has prometido, nada mais, nada mais. Haga isto, por favor, isto, cobra de Deus, isso. Alce a Bíblia e diga: ó Deus, eu estou aqui pedindo, cobrando tu promessa. Isso, é tudo ou nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mira, por favor. Eu não sei se você tem coragem, pero eu vou falar. Se você tem coragem para fazê-lo, amém. Se você não tem problema. Pero quando nós chegamos ao fundo do poço, quando não há solução, nenhuma solução, então é momento de mirar ao alto e dizer: ó Deus, és todo ou nada, és vida ou morte, és vida ou morte. Ou o Senhor me dá vida, ou então quita-me vida. Ou dá-me vida, ou quita-me vida. Eu não tenho nada a perder, porque minha vida está destruída, acabada, e não há solução que eu pueda ver. Então, se você tem fé para isto, eu tenho. Se eu estivesse em seu lugar, eu haria isto. Amém? Compreende que eu não posso fazê-lo por você. Oh Deus, é todo ou nada. Minha vida, porque minha vida já está em suas mãos. Eu não posso ser hipócrita. Mas se você está nessa situação, haga com Deus, habla com Ele, reclame, ponga sua vida no altar e diga: ó Deus, és todo ou nada. És todo ou nada. Ou vida ou muerte. Ou vida ou muerte. Dá-me vida ou tomas minha vida de uma vez. Amém? Se você está em situação muito delicada, eu hago esta sugestão para você. Amém? Em nome de Jesus, por favor. Quede-se à vontade, por favor, se você quer fazê-lo. Em nome de Jesus. Tem coragem? Quem tem coragem? Então, obra sua coragem agora. Obra. Obra.
Em nome de Jesus. Amém? Você acredita? Sim ou não? Então, que Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Mira. Eu sei que vocês são muito sensíveis. Verdade? Sim ou não? Sim ou não? Pero, quanto mais sensível você é, mais frágil, débil também. Porque se você mescla, associa seu coração com a palavra de Deus, que é a sabedoria de Ele, você não vai a sítio algum. Amém? Você não tem que sentir. Você não tem que sentir. Quantos casamentos são hechos na base de sentir? Sim ou não? E depois dá o quê? Então, você tem que usar sua inteligência. Deus é sabedoria. Sabedoria. Deus é sabedoria. Deus habla, não em nosso coração, mas em nossa mente. E quando Ele habla aqui, nós temos segurança, certeza, fé, confiança. E se nadie crê em nós todavia mantenemos nossa crença, nossa segurança, nossa certeza. Amém? Então, por favor, não seja sensível. Use sua cabeça, sua inteligência. Porque, como o diabo usa a emoção, coração, para enganar as pessoas. E como você vai saber que eu sou um homem de Deus? Que me palavras para ajudar vocês? Como você pode ter certeza, segurança que eu sou uma pessoa de Deus? Quando você pensa, você medita, você pensa, você avalia minhas palavras, minhas atitudes. Amém, pessoal? Não porque eu sou um orador que hago orações. Não. Você medita do que eu estou falando. Eu não estou falando minhas palavras, eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou ensinando a palavra de Ele. Eu estou buscando sua inteligência, sua sabedoria. Eu estou apelando para sua inteligência, pensar. A Bíblia diz que a palavra de Deus restaura a alma. Então, tem que restaurar sua alma. Amém? Tem que acontecer. A palavra de Deus disse, Ele disse, minha palavra não volverá para mim vazia. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Então, quando você usa sua inteligência, seu intelecto, você cobra o que Deus falou. Como uma mulher afligida, uma mulher que não tinha nada com os judeus, e que chegou delante de Jesus e lhe pediu: Senhor, minha filha está sofrendo com um espírito malo. Eu te pido
para lhe ajudar. E Jesus lhe disse: não é bueno tomar o pão de los hijos e lançá-los aos perritos. Mas ella não se quedou por satisfeita. Está compreendendo o que eu digo? Ella insistiu com ele. Manda uma palavra, porque los perritos comem das migarras que caem da mesa. Manda uma palavra. E Jesus lhe disse: grande és tu fé, mulher. Quer dizer, a mulher não aceitou a negativa de Jesus. Ela insistiu. Quando há fé, há insistência, perseverança. Amém? Quando há fé, você não deixa Jesus, você se agarra, se ata com ele, insiste no que você quer. É isto que você tem que fazer. Se ela for uma pessoa sencilla, sim ou não? Ele não quis me atender, é ou não? Sim ou não? Não é assim que temos que fazer. Nós temos que usar a fé inteligente. Amém? Amém? Graças a Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu tenho bendecido este pueblo em tu nome. Eu quero deixar a bendição para su hogar, sua família, para todos que fazem parte de sua família. Que venga tu paz ahorita, que venga tu paz, tu força, tu poder, tu graça, a curação, o livramento. Que venga, meu Deus, tu Espírito sobre este pueblo agora. Tu Espírito, meu Deus, venga sobre ele. Jesus, sopla tu Espírito aqui agora. E haga-me, Padre, uma transformação general em la vida de todos. Em el nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Lleva tu pueblo em paz. Lleva tu pueblo em seguridade, Deus. E não deixa nadie sair de aqui, meu Padre, com a mesma vida, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração. Não, há que haver um câmbio completo em la vida deste pueblo. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus o bendiga. E hasta la próxima. Amém? Graças a Deus. Deus o bendiga. Amém. Deus o bendiga.